Doutora, a primeira coisa que chama atenção nas suas afirmações, na sua resposta, é sobre o trato com o paciente, né? Que eu acho que é o grande segredo, né? Porque esse paciente psiquiátrico, ele é um paciente que sofre preconceito há décadas. Sim. Há décadas. Eu tenho 42 anos, né? Então, assim, aí eu queria, essa é a pergunta que eu te faço, de onde que vem esse preconceito, né? Em parte, eu acredito que seja por conta da mídia, né? Porque nas obras literárias, né? A pessoa com um problema mental, ela sempre foi colocada à margem. E nas obras também cinematográficas, né? Você sempre tinha aquele estigma, tipo, o manicômio e tal, um local pesado, eletrochoque, né? Os tratamentos na era medieval eram basicamente torturas, né? Eram basicamente torturas, né? Então, assim, às vezes pessoas com déficit leve, elas eram expostas a situações como eletrochoque, outras coisas, torturas, enfim, né? Nas famílias reais, as famílias que tinham um paciente que tinha algum tipo de transtorno mental, ele era colocado no sótão durante as festas, né? Então assim, tem vários outros relatos aí. Então, assim, isso eu citei alguns casos, mas, no geral, esse preconceito, doutora, ao que se deve esse preconceito contra o paciente com a saúde mental comprometida? Assim, isso remete desde lá nos tempos remotos da Grécia Antiga. A gente tem, depois com a difusão, né, também das religiões, do próprio cristianismo, acreditava-se que as doenças mentais eram de ordem satânica, digamos assim, né? Então, o paciente, ele estava acometido por uma doença da alma, uma doença que não era uma doença de Deus, que era uma doença relacionada ao diabo, ao Satã, né? Então, havia muito essa alusão, e quando o cristianismo se difundiu, essa foi a ideia principal que ficou. Então, assim, quando chegam alguns pacientes da terceira geração mesmo, atendo muitos pacientes no consultório, não é culpa deles ou culpa dos avós ou dos bisavós, porque, na verdade, eles cresceram com essa ideia, né, de que a doença psiquiátrica, ela não era uma doença orgânica, ela não era uma doença física, ela não era algo do corpo, e sim algo extraordinário, de fora do corpo, incompreensível, né? Essa ideia, ela começou a ser combatida quando chegou alguns estudiosos, o Jaspers, que foi um dos primeiros grandes estudiosos, foi um alemão, e um psiquiatra alemão, que ele começou a estudar a fenomenologia, né, de como que o fato da existência humana impactar e trazer sintomas, né? E depois vieram também outros estudiosos, né, o próprio Freud, porque cada era ela tem a sua doença mais prevalente, digamos assim. Na época, né, dos anos do Freud, né, a histeria, as histerias eram muito comuns. Então, tinha as amauroses. Amaurose quer dizer aquela cegueira, né? As paralisias, né? Então, a pessoa manifestava um sintoma, mas daquela maneira. Hoje em dia, na era pós-Covid, né, nos tempos mais modernos, a gente tem as crises de ansiedade, a gente tem as tentativas de autoextermínio, de suicídio, né, que são os casos mais prevalentes, né? Então, cada era, ao longo dos anos, se a gente for estudar a humanidade, a gente tem essa prevalência, né? Então, e com isso mudam-se as formas de tratamento também. Nas épocas anteriores, nas épocas remotas, eles faziam experimentos, né? Então, tinha a lobotomia, que eles faziam cirurgias cerebrais ali para ver se o paciente melhorava, se aquilo ali ia ajudar de alguma forma, o paciente ia ficar menos agressivo. Tinha a parte do que era chamado eletrochoque, mas é eletroconvulsoterapia. E que a gente precisa desmistificar. Eu preciso falar aqui também que a eletroconvulsoterapia, hoje em dia, ela é um tratamento respaldado na literatura médica como um tratamento seguro quando bem feito. Existem critérios também para que ele seja bem feito, né, com anestesia, sem qualquer tipo de dor para o paciente, com a autorização do paciente, porque muitas vezes é o tratamento que vai salvar a vida daquele indivíduo, né?
Então, são indivíduos que não se adaptaram a nenhuma medicação, eles foram refratários, que a gente fala, né, aos remédios. Às vezes, pacientes gestantes que precisam de tratamentos mais potentes e que não podem usar determinadas substâncias. A gente indica também eletroconvulsoterapia em alguns casos. Claro que são a menor parte dos casos, não é a grande parte. Mas é um tratamento, sim, disponível hoje. E se ele é bem conduzido, se ele é bem feito, o paciente fica muito bem, né? Então, a gente tem que tirar essa coisa do eletrochoque, né? Era tortura antigamente porque não se tinha nenhum resultado comprovado como benefício e era feito sem anestesia, com aparelhos ligados ali na tomada, simplesmente ligava mesmo o paciente na tomada, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem todo um aparato, isso é feito praticamente em centro cirúrgico, né? Existe uma sala específica, vai um anestesista, também vai o psiquiatra, que sabe manipular o equipamento. Então, é uma possibilidade boa de tratamento, né? Mas a gente vê muito nas novelas, né? Assim, até hoje, né? Até hoje estava passando uma novela há pouco tempo atrás em que falou-se do eletrochoque. Porque se você não fizer isso, eu vou te levar para o eletrochoque. Então, quer dizer, como se fosse uma forma ainda punitiva, né? E a gente não pode tratar a psiquiatria, né? Um tratamento tão eficaz desta maneira, né? Isso, para nós, toda vez que acontece isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria ela emite uma nota, né, de repúdio para essas novelas que tratam a psiquiatria dessa maneira.